Olá a todos, meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante do doutorado de Ciências do Desenvolvimento Humano no Mackenzie. A minha orientadora é a professora doutora Natália Becker e agora eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto, que é o ritmo musical e seus impactos nas habilidades de leitura em crianças do ensino fundamental 1, um estudo longitudinal. Bom, dando um contexto geral e um panorama geral sobre os índices de leitura no Brasil, aqui eu estou me baseando nos últimos resultados de pesquisas reconhecidas mundialmente e nacionalmente. O primeiro resultado importante é o baixo desempenho em leitura no Brasil. Então, apenas 50% dos estudantes atingiram o nível básico em leitura, ficando abaixo da média da OCDE, que é um grupo de 38 países. Além da média nacional ser baixa, também temos disparidades regionais, então, das regiões do Brasil, e desigualdades em relação aos métodos e resultados das escolas. Então, escolas públicas têm uma pontuação consideravelmente inferior à média nacional, que já é baixa. Então, temos aí uma desigualdade importante também nesses índices. Além disso, as taxas de analfabetismo desses últimos resultados para pessoas maiores de 15 anos foi de 5,6%, que é o equivalente a 9,6 milhões de pessoas. E o mais, é, assim, importante no sentido de esperança, de progresso, desde 2009 a gente teve pouquíssimo avanço nesses índices. Então, mais de 10 anos a gente teve pouco ou quase nulo avanço ou melhora nesses índices em leitura. Bom, e como que tudo isso se relaciona? Aqui a gente está falando de coisas muito distintas. A gente está falando de linguagem, a leitura dentro da linguagem, e de música. Então, são dois domínios que são bastante complexos, bastante diferentes, mas já existem muitos estudos, livros, artigos atuais que comparam ambos e mostram similaridades. Então, por exemplo, em primeiro lugar, funcionalidade das duas. O objetivo da música e da linguagem é transmitir ideias e sentimentos, emoções de pessoa para outra. Então, tem uma funcionalidade de comunicação. E além disso, ambas são compostas por muitos pequenos componentes que vão se interrelacionar e formar um todo bastante complexo. Então, em estrutura, por exemplo, a linguagem, a gente já pensa em estrutura gramatical, sintática. A música também tem uma estrutura hierárquica que precisa ser seguida para a gente fazer sentido desses componentes. Então, quando a gente pensa em estudos de áreas do cérebro que são ativadas, de potenciais de ação, tudo isso tem congruências entre o processamento e produção da música e o processamento e produção de linguagem. Especificamente, assim, apesar de terem muitos componentes, a gente fala sobre o ritmo. Por que o ritmo? Porque parece que existe um consenso atual de que a linguagem e o ritmo têm uma relação no sentido do processamento temporal. Então, a gente precisa de um processamento temporal bom, que está funcionando, para a gente compreender tanto a música quanto a linguagem. Então, para a gente entender que uma palavra começa aqui, outra termina aqui, para fazer o sentido da frase como um todo, assim como a música, para a gente entender a nota, a métrica, entender o ritmo, faz uma música ser de fato algo prazeroso e não simplesmente um monte de informações sonoras. Agora, por que que isso é importante? A gente já tem vários estudos, né, que comparam e que mostram uma correlação em habilidades rítmicas e habilidades de leitura em crianças, mas a maioria desses estudos foi realizada em outros países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, que tem um contexto socioeconômico, cultural muito diferente do nosso no Brasil. Então, não conseguimos dizer se esses resultados podem ser generalizados para a nossa realidade, porque aqui a gente tem outro tipo de investimento em educação, outro poder econômico, né? Outra cultura mesmo. Então, não tem como a gente avaliar essa compatibilidade dos achados internacionais no nosso contexto. Num âmbito social,
a gente conseguindo estabelecer que sim, essas habilidades em ritmo, em musicais, né, são importantes para o desenvolvimento de habilidades de leitura, isso nos ajuda a longo prazo a entender e indicar metodologias eficazes para rastrear problemas de leitura e potencializar a sua prevenção. Então, a gente conseguir intervir ali no início do problema para eventualmente conseguir melhorar esses índices em uma forma efetiva e não tão custosa, né? Não precisa de tantos aspectos tecnológicos para a gente fazer uma intervenção dessa, por exemplo. Não, ritmo musical a gente faz com o nosso corpo, com palmas, então a gente conseguindo fazer essa conexão abre uma gama muito ampla de intervenções possíveis para melhorar esses índices de leitura no Brasil. O que a gente tem de principais limitações em estudos internacionais e nacionais? Primeiro, temos poucos estudos no Brasil, né? Nos estudos que a gente tem, o foco é em simplesmente habilidades musicais. Tem alguns que já focam mais em ritmo, mas ainda tem outros, por exemplo, tem um feito no Brasil, aqui também é referenciado, que mostra a influência dos aspectos melódicos da música nas habilidades de leitura. Então, é outro foco. Esse aqui seria focado no ritmo. Além disso, amostras pequenas, em geral, contextos socioculturais econômicos diferentes, idiomas diferentes. Então, e principalmente, assim, a maioria desses estudos falam, fizemos, porém a nossa amostra era de crianças do nível socioeconômico médio-alto, de escolas particulares. Então, é muito relevante esses estudos serem feitos em escolas municipais ou estaduais, escolas públicas, para a gente entender isso na realidade. Então, para isso, os objetivos do estudo. Principal objetivo geral é investigar como as habilidades rítmicas de crianças entre os primeiros e terceiros anos do ensino fundamental se relacionam com o desenvolvimento das suas habilidades de leitura. E como objetivos específicos, temos avaliar se a consciência fonológica e memória operacional auditiva, que são dois componentes importantes ali para o processamento tanto da linguagem quanto da música, se esses são mediadores desses efeitos dessa relação, ou seja, se um potencializa esse efeito ou não, investigar se existem outras variáveis que atuam como mediadores também dessa relação, e se ao passar dos anos escolares isso muda. Então, se no primeiro ano os preditores de habilidades em linguagem, em leitura, são e no segundo e terceiro ano são outros, ou se são os mesmos do primeiro ao terceiro e essa relação se mantém estável. Para fazer isso, então, nossa metodologia, teremos 350 a 400 crianças, alunos matriculados no primeiro ao terceiro ano de uma escola municipal em Embu das Artes, em São Paulo. Instrumentos, nós temos várias medidas neuropsicológicas, temos medidas de leitura, temos medidas rítmicas, uma de percepção e outra de reprodução rítmica, e temos também questionários respondidos pelos responsáveis por essas crianças, tanto de informações sociodemográficas quanto de informações ambientais, de estimulação, quanto a criança tem convívio com a música, o quanto ela tem em casa convívio com a música, o quanto ela participa de atividades extracurriculares, porque isso pode influenciar também nesses nossos resultados. Para isso, que temos de desenho da pesquisa, vai ser um estudo longitudinal, ou seja, um período de tempo maior e acompanhamento em algumas fases. Então, primeira fase que está sendo realizada atualmente, temos as medidas de base. Depois de 6 meses, no final desse mesmo ano letivo, a gente vai tirar as mesmas medidas, os mesmos instrumentos, e depois de 1 ano dessa coleta, no final do ano letivo seguinte, as mesmos instrumentos, as mesmas medidas. Para quê? Para a gente exatamente entender a trajetória, o quanto isso vai se mantendo ou se modificando. Aqui de análise de dados, então vamos fazer análise de correlação, análise de mediação para entender quais os possíveis preditores e mediadores de habilidades de leitura, e também tudo isso para entender como esse desenvolvimento de leitura se comporta ao longo do tempo.
As hipóteses são de que há uma correlação positiva entre reprodução rítmica e desfechos de leitura em todos os anos escolares que a gente está testando. Também temos uma hipótese sobre os preditores, então, reprodução rítmica seria sim um preditor dos desfechos de leitura, mediado por habilidade de consciência fonológica e memória operacional auditiva em todos os anos escolares. Porém, uma terceira hipótese é de que isso mude um pouquinho em crianças mais velhas, do terceiro ano escolar, baseado em outras pesquisas também. A gente imagina que a habilidade de nomeação automática rápida atuem como mediadores mais do que de consciência fonológica. Então, a gente também vai testar esse modelo. E com isso, com esse estudo, a gente tem o potencial de avanço científico para ampliar esses achados internacionais para o nosso contexto brasileiro, então não só para nós do Brasil, mas para outros países também menos desenvolvidos os que publicaram esses artigos. Implicações práticas, a gente tem o potencial de conseguir identificar precocemente, com menos recursos, mais adaptado à nossa realidade, né, intervenções acessíveis para escolas públicas, e uma colaboração interdisciplinar em uma área emergente, que é a neurociência da música, mas também integrando a psicologia e a educação. E é isso, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida fico à disposição.